Alberto. Presidente. Qué alegría verte. Felicitaciones. Bueno, ¿qué te habrá? No sé. No sé, pero fue. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. A comparação foi feita por Lula durante uma entrevista ao jornal espanhol El País, durante sua peregrinação na Europa. No início deste mês, Daniel Ortega, de 75 anos, ganhou a sua 4ª eleição consecutiva na Nicarágua. O ditador concorreu com outros 5 candidatos, todos de fachada, já que são aliados do governo. Nos meses que antecederam a eleição, a ditadura de Ortega prendeu 7 candidatos de oposição acusados de lavagem de dinheiro e traição à pátria. Na entrevista, relativizou essas prisões. Olha, eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Eu não sei o que as pessoas fizeram para ser presa. Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição como fizeram no Brasil contra mim, ele está totalmente errado. A posição de Lula em relação à ditadura de Ortega vai na linha do seu partido, que publicou nota celebrando a reeleição do ditador. No texto, a legenda diz que a eleição foi, abre aspas, uma grande manifestação popular e democrática para a construção de um país socialmente justo e igualitário, fecha aspas. 2 dias depois, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que a nota não foi submetida à direção partidária. No entanto, não condenou o teor do texto divulgado. Aliás, o PT chegou a emitir notas sobre as declarações de Lula ao jornal espanhol e deu a entender que o problema não foi o que o ex-presidente falou, e sim a interpretação dada pela imprensa. Mas não parou por aí. Na mesma entrevista concedida ao El País, Lula passou o pano para o governo cubano, que neste mês proibiu a realização de atos de oposição e colocou militares nas ruas para garantir que permanecessem vazias. Olha, não é só em Cuba que protestos são proibidos. No mundo inteiro, processos são proibidos. Greves são proibidas. A polícia bate muita gente. A polícia no mundo inteiro é violenta. Agora é engraçado porque a gente reclama de uma decisão que evitou o protesto em Cuba e a gente não reclama que os cubanos estavam preparados para dar vacina e não tinha seringa e os americanos não permitiram que entrasse vacina em Cuba. Você não vai resolver o problema da democracia com Cuba instigando os opositores de Cuba a criar problema para o governo. Os protestos eram contrários à ditadura do país e foram motivados pelos cortes de luz, perseguição a dissidentes e a falta de alimentos e remédios. O regime cubano, hoje controlado por Miguel Díaz-Canel, já foi acusado nas Nações Unidas por escravidão de médicos, prisões arbitrárias, desaparições forçadas, torturas, deportações e perseguição por motivos religiosos. Ainda na Europa, Lula fez uma defesa do governo de Hugo Chávez, que comandou a Venezuela com práticas ditatoriais, calando inimigos políticos e levando caos ao país. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. A exaltação ao regime chavista dura até hoje, com calorosos elogios ao atual comando de Nicolás Maduro.
Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A própria página do PT na internet publica com frequência textos em defesa de ditaduras de esquerda da América Latina. Apesar do partido se mostrar simpático a esses regimes, o mesmo não se reflete nas ideologias mais à direita. O PT criticou duramente e com razão a entrega de uma das honrarias mais altas do Brasil por parte de Bolsonaro ao emir de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Os nossos povos são cada vez mais parecidos. As nossas fronteiras cada vez ficam mais próximas. E dessa maneira estamos fazendo o bem para os nossos povos. Lá, a democracia, a liberdade é um bem maior do nosso povo. E nos inteiramos com países que respeitam a todos, como o de vocês, para nós é motivo de orgulho e muita satisfação. O ditador já foi condenado na Europa por sequestrar as próprias filhas, mantendo-as em cativeiro até hoje. Na mesma viagem, o filho do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro exaltou Mohammed bin Zayed, de Abu Dhabi. O Catar é acusado de violações de direitos humanos, inclusive de servidão forçada de cidadãos. Vale lembrar também que alguns criticam, presidente, que não são democracias. Vale lembrar que esses países são monarquias, tradicionalmente monarquias, e sempre sinalizando para uma abertura. Fato que não ocorre aqui com Cuba ou Venezuela, por exemplo, poucas vezes criticado por esses mesmos jornalistas que falam besteira sobre esses países. Qualidade de vida sensacional. Nessa visita ao Oriente Médio, Jair Bolsonaro já havia rasgado elogios ao príncipe Bin Salman, da Arábia Saudita, acusado de mandar esquartejar um jornalista dissidente, sequestrar a própria mãe, apoiar jihadistas, determinar restrições a mulheres e homossexuais e perseguir religiões. Eu acho que todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe, principalmente vocês, mulheres, né? Então vamos ter essa oportunidade hoje. Tem uma certa afinidade nós dois, desde o último encontro em Osaka. Acredito que vai ser uma tarde bastante proveitosa. Não para por aí. Bolsonaro já fez demonstrações públicas de apoio a regimes ditatoriais da América Latina, como o de Augusto Pinochet no Chile e Alfredo Stroessner no Paraguai. Um homem de visão, um estadista que sabia perfeitamente que o seu país, Paraguai, só poderia prosseguir, progredir, se tivesse energia. Então aqui também a minha homenagem ao nosso general Alfredo Stroessner. É importante lembrar que os dois ditadores foram acusados e condenados por crimes contra a humanidade, assassinatos, sequestros e até pedofilia. A ironia está no fato de que o PT acusa Bolsonaro de apoio ao autoritarismo e, ao mesmo tempo, defende ditaduras também acusadas pelos mesmos crimes. O tema das relações internacionais não costuma figurar entre os assuntos mais importantes nas eleições presidenciais no Brasil. No entanto, vale lembrar que as críticas a Cuba foram usadas e abusadas por Jair Bolsonaro no pleito de 2018, o que lhe rendeu certa simpatia de uma parte do eleitorado. Em torno de 70% do salário desse médico é confiscado
para a ditadura cubana. E outra coisa, que é um desrespeito com quem recebe o tratamento por parte desses cubanos. Não temos qualquer comprovação que eles sejam realmente médicos e sejam aptos a desempenhar a sua função. Agora, a decisão de suspender isso foi unilateral por parte do da ditadura cubana. Eu jamais faria um acordo com Cuba nesses termos. Isso é trabalho escravo, não é nem análise de escravidão, trabalho escravo. E para analisar esse assunto, a simpatia de Lula a ditaduras da esquerda, nós convidamos para uma conversa o historiador Alberto Ádio, professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e autor do livro Um Lugar no Mundo, Estudos de História Política Latino-Americana. Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Olá, Emanuel. Obrigado pelo convite e conversaremos, então, sobre todas essas questões que estão envolvendo aí Lula, que estão envolvendo a questão do PT, dos regimes da América Latina, como a Nicarágua, como a Venezuela, etc. É um prazer estar aqui com você. Perfeito. Professor, por que é tão difícil para o ex-presidente Lula e para uma parte do PT reconhecerem ditaduras e governos autoritários de esquerda como esses países que o senhor citou, né? Nicarágua, Venezuela, Cuba? Olha, eu creio que nós poderíamos colocar muito diretamente uma razão mais ampla e profunda. Me parece que ainda permanece dentro do PT e de alguns outros partidos da esquerda brasileira um certo resíduo do que nós poderíamos chamar de o paradigma da revolução, em detrimento do paradigma da democracia. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso que eu estou chamando de paradigma da revolução tem uma lógica temporal, um time, uma visão de tempo da política. O paradigma da revolução é a ideia de que a revolução é um corte no tempo. Existe um antes, um depois, e os revolucionários definem que esse corte estabelece uma mudança integral na história. Isso faz com que os atores revolucionários pensem que são eles efetivamente aqueles que realizam as promessas da história e nenhum outro mais. Então fica essa ideia de que, em nome da revolução, é legítimo o regime autoritário, a ditadura, a supressão de liberdades, porque tudo se faz em nome da revolução. E aí não se vive, né, nem o Lula, nem o PT, nem essas outras forças de esquerda vivem numa situação revolucionária. Ao contrário, eles vivem integrando-se, né, e já integrados ao sistema político da democracia que foi conquistada no Brasil depois dos anos de ditadura, da democracia que construiu a nossa Constituição de 1988, a mais democrática da história, com amplas liberdades, etc. Então, esse resíduo da revolução começa a fazer ruído quando você está no contexto de democracia. E alguns atores políticos não compreendem como lidar com isso, lidam com isso de uma maneira pragmática, às vezes até oportunista, no sentido de validar suas interpretações. É aí que aparece essa espécie de sintoma mórbido de personagens ambíguos, como, por exemplo, o ex-presidente Lula se revela agora. Ele diz que é a favor da democracia, que vive na democracia, critica porque o perseguiram, por isso, por aquilo, mas, ao mesmo tempo, ele pensa que isso é válido, né? Esses regimes autoritários são válidos, que isso não importa, que não é o caso de pensarmos em democracia nesses outros países. Professor, isso pode colocar em xeque a legitimidade de alguém que quer se vender como um democrata para o eleitorado nas eleições de 22?
Eu acho que sim. Eu acho que, embora essas questões são questões, digamos, um pouco mais num nível de compreensão dos fatos, né, de debate na esfera pública e tal, e não atingem diretamente, permanentemente a massa do eleitorado, mas atinge os chamados formadores de opinião, aqueles que estão interessados em pensar a política, as saídas, né, para a crise brasileira, etc. Então, o Lula se apresentando dessa maneira, e o PT também, né, embora o PT, em relação à Nicarágua, tenha feito agora uma espécie de revisão, dizendo que, olha, isso não passou pela direção, etc. e tal, como aconteceu lá no Chile com o candidato da esquerda, né, que o Partido Comunista soltou no Chile um apoio à Nicarágua, né, às eleições da Nicarágua, e isso não caiu bem. Então, aqui também eu creio que não cai bem. Eu já conversei até com algumas pessoas que, depois disso, depois dessas declarações, disseram que até poderiam votar no Lula, mas não vão votar mais. Então isso é muito ruim, porque, na verdade, né, eu creio que pela história do PT, né, pela própria história do Lula, enquanto um partido e uma liderança que tem a perspectiva de avançar na democracia, que tem a perspectiva de defender a democracia, e diante de um governo como o Bolsonaro, que é obsessivo, né, ele é visceral contra a democracia. O Lula fazendo isso, dando essas declarações, ele complica muito a relação dele com quem não é de esquerda, com quem não é de centro-esquerda, ou até com quem é, porque no fundo tem que haver um cimento, tem que haver um consenso fundamental de que o eixo do posicionamento hoje é a defesa da democracia, seja aqui no Brasil, seja em qualquer outro lugar. Bom, por outro lado, nesse terreno da ambiguidade, tanto o PT quanto o Lula criticam outras ditaduras, né, ditaduras à direita, né, como fizeram agora na viagem de Bolsonaro ao Oriente Médio. Mas dá para elencar diferenças entre ditaduras de esquerda e de direita, professor? Ou, no fundo, só muda a forma e a narrativa, mas a raiz é a mesma, a centralização do poder, submissão da soberania popular? Como é que o senhor entende? Eu acho que está claro, ditadura é ditadura, não é? No entanto, algumas ditaduras, especialmente se a gente começar pela brasileira, tinham mecanismos de expressão política, de representação. Nós não podemos esquecer que a ditadura no Brasil, a partir de um determinado momento, permitiu eleições, restringia as eleições a um certo campo, né? Se eu não estou enganado, não havia eleições para presidente, não havia eleições para governadores, etc., mas havia eleições de prefeito, havia eleições de vereadores, enfim, havia algum espaço de política. Você vê agora, na Venezuela, há eleições, e agora, as últimas eleições, o chavismo conseguiu eleger 20 dos 23 governadores, o que é uma vitória até expressiva. Mas por que tudo isso? Porque o chavismo golpeou profundamente as oposições num momento, né, nos últimos 10, 12 anos, né, num momento em que a oposição avançou nos resultados eleitorais. E vamos deixar claro que toda democracia precisa de oposição. Não é possível pensar democracia sem oposição, né? Inclusive ajuda, enriquece o debate político. Então, na Venezuela, alguns estados que a oposição ganhou, o Maduro criou uma figura que é uma figura de interventor. E esse interventor, ele controla as verbas que vêm do governo federal para os estados, onde a oposição ganhou. Então, veja, isso importa? Importa. O Lula esteve lá na Europa. O Lula discursou no parlamento com os social-democratas e não há
história no mundo que mais defendeu a política, a democracia, a ideia de que a democracia muda a vida, a ideia de que a democracia é o cimento para a justiça social. Isso, a social-democracia europeia é campeã nesse tipo de estratégia política. O Lula não pode falar para a social-democracia europeia o que ele falou na entrevista, de que não importa muito, que ele não sabe de nada do que acontece na Venezuela, que ele não sabe o que as pessoas que se opõem a Cuba estão fazendo ou não estão fazendo, que ele só sabe dele, que aqui ele foi preso, mas ele só sabe dele. Então, é um tipo de artifício, né, discursivo, que o Lula é campeão, né? Todos nós conhecemos isso. Eu acho que é negativo. É negativo, inclusive, para o PT. O PT, que pretende ser um partido civilizador da justiça social, etc. e tal, não pode permitir que a sua maior liderança, né, despreze, né, os fatos, despreze a democracia dessa forma, né? Então, eu creio que não é bom para ninguém. A esquerda no Brasil, professor, teve dificuldades de oxigenar a sua agenda, em grande medida por isso que o senhor comentou aqui no começo, sobre esses resíduos do paradigma da revolução? Eu creio que sim, embora eu tenha a impressão que a esquerda deitou no leito, na corrente que defendia a democracia. Né? Ou seja, as oposições desde os anos 70, quando o regime era muito fechado no Brasil, né, estabeleceram uma lógica. Qual que era a lógica? Transformar todas as eleições que existiam, né, desde as de vereador nas menores cidades, num plebiscito contra o regime ditatorial. Isso foi feito nessas eleições para municipais. Quando vieram eleições para o parlamento, para o Senado, né, ficou claro que essa tática contra o regime ditatorial era exitosa, era positiva, e isso fez com que a oposição, as correntes democráticas avançaram. Eu tenho a impressão, e abriram todos os canais possíveis até as eleições de governador, eu tenho a impressão que essa esquerda do PT, essa esquerda que carrega esse paradigma da revolução ainda, ela, vamos dizer, deitou no processo, defendendo as questões sociais e aceitando que o caso seria participar desse movimento democrático. E depois disso, ela teve tanto êxito, inclusive porque chegou a governos municipais, estaduais e depois no governo federal. Então, essa ambiguidade, ela se expressou mais em cada um dos momentos. Evidentemente que o fracasso do PT, especialmente com o governo Dilma e com o impeachment, e o avanço das direitas no mundo afora, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, a vitória de Bolsonaro aqui reacendeu, né, essa ideia de que a democracia ela vive uma crise profunda, de que a democracia possibilita poucas saídas, de que é necessário pensar em alguma coisa diferente. Ou seja, essa crise geral da democracia e aquilo que levou Bolsonaro a vencer no Brasil, eu acho que acendeu de novo a chama desse resíduo do paradigma da revolução nessas esquerdas. E eu não sei como o senhor entende, mas não sei se é sintomático o fato nessa mesma entrevista o Lula é capaz de defender o regime cubano, o chavismo, o Ortega na Nicarágua, mas é incapaz de defender a gestão de Dilma Rousseff, do próprio PT no Brasil. Isso, no terreno da ambiguidade, não sei se isso é ambiguidade ou inteligência política, professor.
Claro, eu acho que é uma inteligência eleitoral, ou seja, no fundo, o PT e o Lula, eles têm um grande preparo para vencer eleições, ou seja, não abrir flancos, né? Então, falar do governo Dilma é abrir flancos para ser atacado. Ninguém faz isso do ponto de vista do embate político e eleitoral, né? É melhor não falar nada, né? E eu acho que, em relação a essa questão das ditaduras, etc., o Lula poderia não falar nada. Ele poderia se situar no terreno da teoria política e dizer que, efetivamente, do ponto de vista democrático, é algo que não deve ocorrer, efetivamente a Nicarágua haverá de resolver os seus problemas democráticos, enfim, como se pode falar. Ele poderia sair por essa tangente, até que poderia. É que eu acho que o Lula está se apresentando de uma maneira muito arrogante, né? Então ele está despreocupado com esse tipo de coisa, porque diante de Bolsonaro, eu penso que às vezes o Lula pode estar imaginando que já venceu, inclusive no primeiro turno, que diante de Bolsonaro ele é muito melhor. Seguramente quer dizer, ou se a gente tiver uma avaliação fria do que foram os seus governos e o Brasil sob Lula, obviamente. Agora, Dilma é um problema para o PT. É um problema para o PT porque evidencia um racha dentro do PT de diversas dimensões, evidencia uma questão séria que é o impeachment da Dilma como um impeachment político e a fragilidade que o PT demonstrou também nesse processo do impeachment de Dilma, né? E o desastre econômico, que, né, a regressão da economia brasileira, a instabilidade e a incapacidade de reviravolta que a Dilma e o governo Dilma, ancorados no PT, não foram capazes de lidar, de reverter, né? Professor, para concluirmos, queria te ouvir também sobre a eleição chilena que está indo agora para o segundo turno. Em caso de vitória da extrema-direita no Chile, o quanto isso mexe com a nossa eleição? Eu acho que mexe muito, por conta da vitória de um candidato que diz loas ao Pinochet, ao período Pinochet, um candidato diferente da direita, né? Um candidato que se parece muito com Trump e Bolsonaro, sobre diversos aspectos. Então, especialmente num contexto como o chileno, que vem das amplas manifestações desde 2019, principalmente. Então, há ali, na situação chilena, algumas questões muito difíceis, né, da esquerda e da centro-esquerda chilena, que não conseguem, ou não conseguiram, pelo menos até agora, fazer frente a um candidato que, digamos assim, viola completamente o processo e as forças que fizeram a democracia chilena ser uma das mais exitosas na América Latina, inclusive do ponto de vista econômico, com a integração do Chile à globalização e tudo que isso significou de positivo para o país. Há um lastro, efetivamente, de déficit, né, social, especialmente para as classes populares, nesse período da chamada concertação da centro-esquerda que governou o Chile de 90 a 2010. Há uma grande dificuldade aí de atendimento para os setores populares. Isso tudo é verdade. E seria importante, né, conseguir fazer uma leitura positiva disso e uma coalizão como aquela que possibilitou o plebiscito. Quando ocorreram as manifestações, as forças políticas se reuniram no Congresso chileno, no antigo prédio, aliás, do Congresso chileno, e aprovaram o plebiscito. E o candidato hoje, que está lá no segundo turno, que é o Gabriel Boric, foi um dos únicos da esquerda chilena que aceitou discutir e propor
o plebiscito para uma nova Constituição no Chile. Essa é uma grande vitória política das forças democráticas, enquanto o Kast, o candidato da extrema-direita chilena, se coloca inteiramente contra o plebiscito, foi contra o plebiscito, é contra a elaboração de uma nova Constituição, enfim, é um candidato vindo, né, da memória do pinochetismo no Chile, é um candidato que, se vencer, vai gerar uma profunda contradição à Constituinte, que tem setores mais à esquerda, progressistas, né, predominando dentro da Constituinte, porque é uma eleição anterior a essa de presidente da República. Então, já de saída, a partir da posse, se Kast vencer, se a extrema-direita vencer, haverá tensões com a Assembleia Constituinte. Muito bem, nós ouvimos o historiador Alberto Addio, professor da Unesp, especialista na história política da América Latina, autor do livro Um Lugar no Mundo, Estudos de História Política Latino-Americana, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, Manuel. Um abraço. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 24 de novembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço pra você e até mais. O ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o ex-presidente Lula. Em uma carta de 7 páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel García Castellón. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol O Que Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua: enquanto fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Fernando Lugo no Paraguai, Ollanta Humala no Peru, Zelaya em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia e Movimento 5 Estrelas na Itália e Podemos na Espanha. A história foi revelada dias atrás pela jornalista Cristina Seguí, uma das mais conhecidas da Espanha. Em nova entrevista, ela diz que Carvajal se encontrou diretamente com políticos do PT no Brasil. Quando el Pollo Carvajal llega a Brasil en un avión fletado por una compañía, los políticos que le acogen son los políticos del PT. Estamos hablando, por ejemplo, de Gleisi Hoffmann y estamos hablando de un banco que hay en Brasil, que es Abanca, que tiene negocios con Lula y que tiene negocios con Chávez. Segundo o relato do general, o transporte de dinheiro seria feito por malas diplomáticas, um sistema oficial de correspondência entre governos e corpos diplomáticos. No caso do suposto financiamento ao partido espanhol Podemos, os recursos seriam retirados na Embaixada da Venezuela em Madrid. O ex-general garante ter provas da denúncia. Carvajal relata na carta que a última vez que soube desse tipo de operação foi em 7 de julho de 2017. Em alguns casos, as operações já eram conhecidas. Por exemplo,
Um carregamento de 800 mil dólares, quase 4 milhões e meio de reais, conforme o câmbio de hoje, foi apreendido em Buenos Aires, vindo de Caracas em 2007. O dinheiro serviria para a campanha da então candidata à presidência argentina, Cristina Kirchner. A jornalista especializada na política ibero-americana afirma que um banqueiro espanhol ajudou a financiar as operações. Hay que decir que Juan Carlos Escotet es un economista y un banquero chavista, que es un instrumento del régimen de Maduro para ocultar dinero de políticos venezolanos y también brasileños. Juan Carlos Escotet es una persona muy importante porque respondería a el entramado necesario para que todo este dinero del narcotráfico pudiera ser blanqueado. O ex-general Carvajal foi preso na Espanha em setembro, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A defesa dele tenta um pedido de asilo na Espanha para evitar a extradição aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Hugo Carvajal está na lista dos mais procurados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Se a extradição for confirmada, ele vai ser julgado no país e pode pegar prisão perpétua. Hoje, o juiz Manuel Garcia Castellón emitiu um pedido por escrito para evitar a extradição de Carvajal. Ele quer manter o acusado no país, pois acredita que o ex-general ainda tem mais informações. 2 ditaduras latino-americanas receberam do BNDES entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos. Mas desde 2018, Venezuela e Cuba não honraram mais os pagamentos e viraram devedores bilionários do banco público. A quantia daria para construir mais de 850 hospitais. O valor total do calote surpreende. São 3 bilhões e 500 milhões de reais. As informações estão no site do BNDES. As remessas foram entre os anos de 2007 e 2015, período de 2 governos petistas. O dinheiro serviu para financiar obras do Porto Mariel, em Cuba, e também o metrô da capital da Venezuela, Caracas. A Venezuela ficou com a maior fatia, 7 bilhões e 800 milhões de reais. O empréstimo ao país de Hugo Chávez e Nicolás Maduro teve a menor taxa de juros do programa de financiamentos do BNDES, 1,2% ao ano. Cuba, dos irmãos Castro, recentemente tomada por protestos contra o governo comunista, recebeu 3 bilhões e 400 milhões de reais. A ilha teve o maior prazo para pagamento da dívida, 25 anos. Ao todo, os 2 países têm 55 prestações atrasadas da dívida. Cuba tem 13 parcelas em aberto, já a Venezuela, 42. Para não ficar numa situação ainda mais complicada, o BNDES acionou um mecanismo de ressarcimento desses valores. É o Fundo de Garantia à Exportação, uma espécie de seguro contra quem deve e não paga. O banco, no caso o BNDES, não sofreu o calote, mas o Brasil sofreu. E esse valor foi muito superior a qualquer nível razoável de estímulo. Já esse economista diz que podem não existir problemas jurídicos no empréstimo, mas os 2 países foram privilegiados porque tinham proximidade política com o Brasil na época e que não teriam, em qualquer parte do mundo, as garantias dadas pelo BNDES. Boa parte dos financiamentos não foi pago e não será pago. Isso sinaliza que esses países não tiveram uma análise creditícia adequada e que, portanto, outros critérios que não financeiros, muito provavelmente interferiram na aprovação dessas operações. Essa economista calcula como a enorme quantia poderia ter sido usada para o benefício do povo brasileiro. Se utilizássemos esse dinheiro para a construção de hospitais aqui no Brasil, a gente conseguiria construir, por exemplo, 853 hospitais. Fome, miséria, violação dos direitos, repressão. Milhões de pessoas que vivem em países sob o regime comunista pedem um basta nos abusos cometidos pela ditadura. O comunismo é um sistema político falido, ultrapassado. Uma promessa de sociedade sem desigualdades, mas que só se sustenta mesmo pela violência e pelo autoritarismo. Gritos em nome da liberdade.
Um basta à miséria e à repressão. A gente se considerou um escravo moderno, porque eu acho que é uma forma de escravidão. Em Cuba, protestos contra o regime comunista se espalharam pelo país. No começo de julho, milhares de manifestantes, já descontentes com as ações do governo contra a pandemia do coronavírus, se rebelaram também contra a ditadura que se arrasta há mais de 60 anos. E a polícia reprimiu com violência. Centenas de pessoas foram detidas. Uma organização dissidente estima que pelo menos 5 morreram. Cuba, ele quer vender para o mundo uma coisa que não é. Protestos contra regimes comunistas se tornaram frequentes nos últimos anos e evidenciam a falência desse tipo de sistema político. Nenhum país deu certo o comunismo. É muito nítido que ele não deu certo porque as suas raízes sociais foram deturpadas. Aqui no mapa, a gente destaca os 5 países que podem ser considerados comunistas. A maioria fica na Ásia. São eles China, Coreia do Norte, Vietnã e Laos. E do lado de cá, no Ocidente, na América Central, temos Cuba. Ao todo, são 1.549 bilhões de pessoas vivendo atualmente sob esse tipo de regime no mundo. Mais de 7 vezes a população do Brasil. Na América do Sul, temos a Venezuela, que muita gente acha que é comunista, mas, na verdade, é uma ditadura de esquerda, inspirada em Cuba. Falta de liberdade, falta de perspectiva, repressão, escassez. Muito difícil, não tem alimento, não tem boa saúde. Faz 2 anos que Raul saiu de Cuba. Por ser contrário ao regime implantado pelos irmãos Castro, ele não se sentia mais seguro com a família na ilha comunista. Ao lado da mulher e da filha, ele veio para o Brasil. Cuba é um regime totalitário, né? Cuba é um regime autoritário. Querem vender para o mundo uma coisa que não é. Quer fazer acreditar que todo mundo apoia aquele comunismo. Só que na realidade ninguém apoia. Todo mundo é obrigado a obedecer, além de ser doutrinado. Além de ser adotrinado, né? Para sair do país, só com autorização do governo. Sem ela, o caminho é arriscado. Raul sabia disso quando tomou a decisão. Seguiu lá coiote, né? Contratamos um coiote, um verdadeiro bandido, e pagamos caro, cerca de 100 mil reais, só para chegar a Manaus. Além disso, cruzamos a selva, porque os coiotes não circulam por ruas e estradas normais. E a gente viu de tudo naquela selva. Só pedi a Deus para não acontecer nada com a minha família. Hoje, Raul vive em Manaus, onde trabalha como músico. Você trabalhando duro, né? Você consegue ter... Aqui, você trabalhando duro, consegue ter uma vida melhor, uma alimentação melhor. Em Cuba, você não tem nem pão. Quando a gente chegou aqui e foi a um supermercado, ficou impressionado e ficava só tirando fotos, porque lá em Cuba não tem nada. É tudo mentira. Eu mando as fotos para lá, para eles verem como é o mundo aqui fora. Incrível, né? A vida com liberdade de escolha, com opções, ainda é uma novidade para o músico cubano, que sequer sabe o que é votar. Ninguém do povo votou. Ninguém do povo votou para escolher esse sistema, nem no Fidel, nem no Raul, nem no Dias-Canel. Nós não votamos nunca. Desde a Revolução em 1959, o país foi comandado pela família Castro, primeiro Fidel e depois o irmão Raul. Com a saída de Raul, o presidente passou a ser Miguel Dias-Canel, o homem escolhido pela família Castro e que não foi eleito pelo povo para governar a ilha. Canel é o terceiro governante em mais de 6 décadas de ditadura comunista. Quando os maiores protestos desde a Revolução tomaram conta de Cuba, o governo contra-atacou rapidamente com prisões em massa. A música Pátria e Vida se tornou o hino da frustração com o Estado comunista. A letra faz uma crítica à frase pátria ou morte, repetida muitas vezes pelo ditador Fidel Castro.
Familiares dos presos têm medo de gravar entrevista, mas afirmam às agências internacionais de notícia que a maioria foi para a cadeia simplesmente por gravar ou compartilhar vídeos das manifestações. Odete Hernandes e o marido publicaram este vídeo em uma rede social. A gravação já tem mais de 100 mil visualizações. Logo depois, o casal foi detido, acusado de incitação ao crime. O que acontece com Cuba, de alguma forma, é isso. Grupos políticos que prometeram um pacote de sonhos, digamos assim, e que não foram cumpridos na prática, muitas vezes até contra a vontade de seu povo. Os protestos contra a ditadura cubana ganharam reforço na Flórida, Estados Unidos, onde vivem 1,5 milhão de cubanos e descendentes. O Jorge Fernandes chegou aqui há 14 anos e apoia o levante contra o governo comunista de Havana. 62 anos aguantando. Foram muitos anos aguentando abusos e sacrifícios em nome de um sistema que está mais do que provado que não funciona. A saúde está colapsada, não tem comida. As pessoas morrem esperando uma ambulância porque não tem gasolina. Ernesto Martínez é outro imigrante na Flórida que fugiu da ditadura cubana. Não há solução possível sem mudança. Precisamos de abertura democrática para que o povo exerça livremente seu direito de votar. Na sexta-feira, o governo americano ampliou as sanções econômicas contra Cuba pela repressão violenta aos protestos contra o regime. Liberdade, anseio compartilhado do outro lado do planeta. Em Hong Kong, território autônomo no Sudeste Asiático, a população denuncia o avanço do governo chinês sobre a democracia. Os protestos passaram a ser reprimidos com violência crescente. Vários líderes das manifestações já foram detidos e a pena pode chegar a 10 anos de prisão. O jornalista Ivan Abreu mora em Hong Kong desde 2015. Ele conta que a nova Lei de Segurança Nacional tem sido usada para reprimir os opositores do comunismo. Criminaliza algumas atividades políticas. As pessoas estão querendo falar menos sobre isso e, inclusive, entre colegas. Assim, a gente vê que o tom das matérias, da crítica, tem mudado um pouco. O Partido Comunista governa a China com mão de ferro há 72 anos. Desde que Mao Tse-tung chegou ao poder. Mas, apesar de ser esse o regime político do país, a China se beneficia e muito do sistema capitalista. A administração política é rígida, mas a economia se aproveita das relações capitalistas, mantendo negociações comerciais lucrativas com países do mundo inteiro. A China, nós não podemos nem classificar como um exemplo de sucesso em relação ao comunismo. A China talvez seja o grande exemplo de país capitalista, país que disponibilizou todos os seus meios e todas as suas possibilidades em prol do crescimento econômico, dentro das suas fronteiras e fora das suas fronteiras. Em compensação, quando nós olhamos para o regime político chinês, há certo cerceamento em relação às liberdades individuais. Mas o país pagou um preço alto para se tornar uma superpotência. Estima-se que mais de 50 milhões de pessoas morreram de fome depois da implantação do comunismo e o fim da agricultura privada. Manifestações políticas são totalmente proibidas. O protesto mais famoso, da Praça da Paz Celestial, em 1989, foi duramente reprimido. 10 mil manifestantes podem ter morrido no massacre. No ano passado, a organização Human Rights Watch denunciou que a China é uma ameaça global aos direitos humanos. Na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, impera o silêncio total. A oposição é punida com trabalho forçado, prisão perpétua e pena de morte. O brasileiro Gustavo Miotti relatou em livro a experiência que teve por lá. Na casa eles têm a foto do fundador da Coreia do Norte, que é Kim Il-sung, e da foto do seu filho, Kim Jong-il.
E também existe uma rádio que é a única estação que toca em todas as casas, e às 7 horas pontualmente da manhã toca uma música militar para as pessoas acordarem. A fome é uma ameaça constante. Na década de 90, com o fim da União Soviética e da ajuda financeira, 3,5 milhões de pessoas podem ter morrido por falta de comida. No mês passado, o ditador Kim Jong-un avisou a população sobre a proximidade de uma nova crise alimentar. A ONU estima que mais de 10 milhões de norte-coreanos passam por necessidades, que equivale a quase metade da população do país. A escassez de alimentos também é um dos maiores problemas em um país vizinho do Brasil, que resolveu se inspirar em uma ditadura comunista e hoje vive em convulsão social. Na Venezuela, os protestos que começaram pela capital Caracas em 2014 se espalharam pelo país. Desde então, manifestantes desafiam o ditador Nicolás Maduro e tentam entregar o poder a Juan Guaidó, autoproclamado presidente em 2019. O país é assolado por uma crise que colocou a população na miséria. A ONU estima que 4 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela nos últimos anos. Os refugiados saem como podem. Eu acompanhei a travessia de alguns pelo rio, na fronteira com a Colômbia, no fim de 2018. O esforço é para sobreviver e recomeçar a vida. Muitos, depois, ainda enfrentam uma longa caminhada até países como Peru e Brasil. Em 2018, eles decidiram que era hora de deixar o país. A Venezuela já não oferecia mais nenhuma qualidade de vida. Saúde, educação e segurança comprometidos. Até o básico era difícil conseguir, como ir ao mercado e comprar comida. Daí o Kevin e a Maria Alejandra venderam tudo e vieram para o Brasil. Em São Paulo, o casal de jornalistas vai refazendo a vida de forma simples. Kevin trabalha com logística, Maria com marketing. Na Venezuela, Kevin era conhecido no meio esportivo como comentarista de rádio. Trabalhava de segunda a sexta em um programa esportivo, no meio-dia, e no final de semana nos jogos de futebol da Venezuela. Mas trabalhar com comunicação num país em que a imprensa não tem liberdade é arriscado. Fazer uma crítica na Venezuela ao governo Maduro, colocar isso na internet, pode acarretar em quê? Pode acarretar em que peguem você na rua e falem que você é o terrorista. Da igualdade social defendida hoje pelo ditador Nicolás Maduro, o casal tem uma certeza. Esse socialismo aí é de boca para fora. É um sistema falido, é um sistema que não funcionou e eu penso que não funciona também para outros países. Mas a distância da família machuca. Pior ainda é ter a certeza de que os que ficaram na Venezuela passam necessidades. A situação não é muito diferente com os imigrantes cubanos. Dariana está no Brasil desde 2016, quando veio para o programa Mais Médicos. Aqui, casou-se com um brasileiro e nunca mais voltou a Cuba. Naturalizada, no ano que vem ela vai ter pela primeira vez uma experiência impossível no país de origem: o voto. Nunca tive a oportunidade de votar numa eleição presidencial. Ninguém nunca me perguntou se eu queria, se eu estava de acordo que esse presidente fosse o meu presidente. A doutora Dariana nunca se conformou com o que sobrava de salário para ela no programa Mais Médicos. Dos quase R$13 mil previstos no contrato, ela recebia menos de R$3 mil. A diferença ia toda para o governo comunista de Cuba. Eles fizeram a gente acreditar que não existia saúde gratuita em nenhum lugar do mundo, só lá. Não existia educação gratuita em nenhum lugar do mundo, só lá. Sobre os protestos que têm abalado a ditadura cubana, Dariana vê com esperança o que pode ser o começo de uma mudança profunda. Orgulho que meu povo saiu na rua a pedir liberdade. Acho que não pode ser bom um governo que tem mais de 60 anos no poder. Que a China fez isso? Porque a China tem um partido
A China é resultado de uma revolução, sabe, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem, coisa que nós não temos aqui no Brasil. A China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil. Nós não temos isso no Brasil, não temos isso em outros países. Portanto, eu acho que a China é uma economia consolidada e é um povo que sabe o que quer. E é um povo... Eu tive a oportunidade, Eric, de ir a Xangai, sabe, e a Pequim. Ou seja, a evolução que os chineses tiveram nos últimos 20 anos foi uma coisa extraordinária. E isso só é possível pela organização política chinesa. Só é possível, sabe, com muita competência, com muita cultura, com muito investimento e com muito conhecimento científico e tecnológico. Então, Eric, eu acho que a China é um exemplo, sabe, de desenvolvimento para o mundo. É um exemplo de desenvolvimento para o mundo e eu espero que outros países, sabe, aprendam a lição com a China para que a gente possa, sabe, ser mais rico, ser mais forte, ter mais distribuição de riqueza e ter um mundo mais humano.